Salve pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor da GoGamers, e eu quero trazer para vocês um pedacinho da PGB 2024 hoje, falando sobre quais são os jogos que a galera mais gosta de jogar hoje, né? Quais são os jogos do momento, segundo a pesquisa Game Brasil 2024, né? Das três plataformas, console, PC e smartphone, mas também quero trazer quais são os jogos que, na minha opinião, na minha visão, quais são os jogos que têm mais de 10 anos e ainda são excelentes. Fica aí. Eu estava analisando os dados da última PGB, fazendo alguns cruzamentos. Eu gosto de receber a planilha, né? De ter uma planilha dura, crua, que chega pra gente os dados, e eu gosto de ficar fazendo alguns movimentos com ela, assim, brincando lá com as informações. E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: deixa eu ver quais são os jogos que o pessoal tá jogando agora. Dentro da PGB, a gente pergunta para as pessoas quais são as suas plataformas preferidas para jogar, né? Quer dizer, a gente sabe que o jogador tem um comportamento multiplataforma, que ele migra entre várias, a gente vê isso na pesquisa, mas para trabalhar nesse espaço, a gente pede para as pessoas se separarem, né? Então, qual a sua plataforma preferida? E entre várias, três principais são console, PC e smartphone. Aparece a lista de jogos, são 200 e poucos jogos que aparecem para as pessoas de cada plataforma, mas tem todo mundo ver tudo, né? Então, vamos supor, eu tô aqui no smartphone, falei, minha plataforma principal é smartphone, por exemplo. Aí eu pergunto, quais desses jogos aí você conhece? E a pessoa vai clicando, né? Eu imagino quando a pessoa vê aquela lista de 200 jogos, fala, puta, sei lá, meu, não sei. Até o momento, estatisticamente falando, a gente consegue perceber bem, bate com os jogos no momento, então acho que a galera não fica tão de saco cheio. É game, né? Então acho que o pessoal também gosta de responder, é sobre o seu gosto. Os jogos que elas não conhecem são escondidos dela, somem, né? E aí ficam só os jogos que ela diz que conhece. E aí a gente pergunta, qual foi o seu envolvimento com esse jogo? E aí tem umas opções para preencher, né? Então, por exemplo, aparece lá, Free Fire, né? Qual que é o seu envolvimento com esse jogo? Nunca joguei, joguei pouco e parei, joguei muito e parei, ainda jogo mais pouco ou ainda jogo bastante. É uma espécie de escala, né? Então a gente consegue separar as pessoas que já jogaram esse jogo pouco ou muito e pararam, das pessoas que ainda jogam esse jogo pouco ou muito, né? E pra gente ter essa separação é legal também para ver como é que tá o movimento do game, né? Quer dizer, é um jogo que tá há muito tempo no mercado, tá morrendo. Se ele for um jogo que fez muito sucesso e tá morrendo, significa que muita gente vai responder joguei pouco ou joguei muito e parei. Se tiver muita gente falando, não, eu ainda jogo pouco, mas eu ainda jogo muito, significa que é um jogo mais perto do momento. E as pessoas falam que não, nunca joguei. Ela conhece o game, mas nunca jogou. Ok, pode ser um mercado potencial, né? Para publicadora ou para desenvolvedora. Falou, opa, o cara já ouviu falar do meu jogo, conhece meu jogo, tá na cabeça dele e ele nunca jogou. Se eu fizer um push, de repente, né? Eu consigo vender meu jogo para ele. Eu peguei só as pessoas que disseram de cada uma das plataformas que ainda jogam o jogo, pouco ou muito, né? Eu também fiz uma conta de quantas pessoas disseram que conhecem aquele jogo. E cruzando essas duas informações, a gente tem uma espécie de índice. Se tem muita gente que diz que conhece o jogo, né? E muita gente que também joga esse jogo, né? Se essas duas informações forem altas, então significa que o jogo está no momento, né? Se pouca gente conhece o jogo e muita gente fala assim, não, mas tá todo mundo jogando. De repente é um jogo de nicho. E quais foram os resultados que eu cheguei aqui, né? Desses 5 jogos principais de cada plataforma? Vamos lá. De smartphone, 5 jogos principais: Free Fire, Candy Crush, Call of Duty Mobile, Uno e Harry Potter Hogwarts Mystery. Porra, Uno, galera. Eu acho que tem tantos jogos bacanas de smartphone, me surpreendeu o Uno tá aqui na verdade. Talvez seja o nome, né? Não tem como negar que o Uno é uma marca... Enfim, como professor universitário, eu vejo a galera pegando o Uno na ludoteca e jogando, levando na quadra, eu vejo a galera fazendo isso. Então, enfim, entendo. Dentro do PC, quais foram os jogos principais? GTA V, Call of Duty Warzone, Roblox, League of Legends e Resident Evil 4 Remake. Resident Evil, né? Eu falei Resident Evil, né? Enfim, abrasileirado, me desculpem aí. Então, PC, né? GTA V acho que é um jogo que realmente faz muito sucesso até hoje, né? Então, quando foi anunciado que ia sair o GTA 6, a galera vibrou, né? Puta, nossa, fez aquele barulho, né? Porque, enfim, é um jogo muito simbólico hoje, né?
Call of Duty sempre aparece. Roblox também, não surpreende, porque tem crescido bastante o consumo de Roblox, né? League of Legends e Resident Evil. League of Legends como um símbolo aí dos esportes também, né? E Resident Evil 4, que foi um jogo também bastante recente, o remake fez bastante barulho, as pessoas estão jogando agora. Possivelmente, como ele é um jogo finito, né? Pode ser que as pessoas no próximo ano esse jogo não esteja mais aqui na lista. Esses outros jogos que eu falei são... Não é infinito, né? Mas assim, você loga, você brinca, você joga online e sempre tem uma partida diferente, então é normal eles estarem sempre aparecendo nessa lista. Acho estranho porque são sempre os mesmos jogos, né? Tanto na lista do smartphone, com Free Fire sempre aparece, Candy Crush sempre aparece, Pokémon GO tá sempre entre os top 10 ainda, né? No PC, futebol FIFA sempre aparece, ele tá também um pouquinho mais para baixo, não tá no top 5, mas ele aparece no PC. Call of Duty sempre aparece. E nos consoles, também não tem surpresa, né? GTA V, primeira posição, FIFA 2023, o futebol aí, né, em segundo lugar, os fifeiros vencendo, 2 Call of Duty seguidos, Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 3, então 2 seguidos, e depois Roblox. São os jogos do momento, galera, quer dizer, se a gente pudesse elencar o que a galera tá consumindo nesse momento, tá girando por aí, né? E por que eu falei que eu fiquei um pouco decepcionado com a lista? Na verdade, não é decepcionado, talvez seja a palavra errada. Eu não me surpreendi, né? Porque são sempre os mesmos jogos, né? GTA V, há anos que ele aparece na PGB, entre os top 10. FIFA tá sempre entre os top 5, pelo menos, né? Futebol, na verdade, de um modo geral, e faz sentido com a cultura brasileira, né? Os jogos de tiro também, os Call of Duty estão sempre aparecendo, e são jogos que são feitos para aparecer também. Tem um pouco disso da estratégia do jogo, né, de ter sempre ser o jogo do momento, sempre lançar um jogo, né, do ano que vai fazer barulho, que eles conseguem fazer essa conexão com as pessoas. É um mérito incrível da empresa, né? E eu acho isso particularmente um problema para quem estuda games, para quem desenvolve games, porque dá a impressão que é sempre a mesma coisa, né? Faz sentido as pessoas depois entenderem socialmente, né, que jogo, videogame é só tiro, é só violência, né? Porque são jogos que giram mais, né? Os jogos que GTA V tá aí, né, na primeira posição há muito tempo, né, entre as primeiras posições, esse ano em particular na primeira. E isso, enfim, entendo o efeito, né? É o que está se falando, é o que está se usando, né? E porque está se usando, tudo bem, eu entendi que esses são jogos do momento, né? Que tá todo mundo jogando e são bons jogos. Mas quais são os jogos da história do videogame, do jogo digital, que são fantásticos, são fenomenais e que seria muito legal a gente apresentar para novos jogadores, para falar, cara, olha, você quer entender por que a gente é apaixonado por game? Joga esse. Que jogo seria esse? Que jogo seria esse para você? Essa é uma pergunta horrível, eu vim a descobrir, né? Porque quando eu fazia essa pergunta para alguns amigos que há muitos anos jogam videogame, eu perguntava de um jeito pior, assim, qual que é o jogo favorito da sua vida? Nossa, a pessoa sofria. Não, peraí, tem esse e tem aquele. Talvez isso seja uma verdade para todo mundo que é muito envolvido com uma mídia, né? Sei lá, quem gosta muito de música. Não, mas eu quero saber a música principal número 1 da sua vida. Mas eu gosto de tantas, né? Eu gosto de artistas, eu gosto de bandas, mas de que período? Não, qual que é o filme que você mais gosta? Qual que é a série preferida? Enfim, né? São provocações. Então, para dar algum tipo de flexibilidade, né, para as pessoas, para eles pensarem também, o desafio foi um pouquinho diferente. Eu entrei nas comunidades e nos espaços com os meus amigos e falei assim, pessoal, o desafio do dia é o seguinte, eu quero que vocês me passem 5 jogos que são velhos, mas que ainda até hoje são bons. Tem alguns critérios pra gente pensar aqui, né? Então, o que é um jogo velho? Jogo velho é um jogo que tem mais de 10 anos. Por que 10 anos? Boa pergunta. Eu participava muito tempo atrás, de uma comunidade que mantinha vivos jogos de PlayStation 2. E eles não eram uma pessoa que disponibilizava os jogos lá. A comunidade de jogadores iam depositando arquivos ali, né? E eles tinham um critério para isso. Falaram, pessoal, não pode colocar jogo novo, né? Só podem jogos que têm 10 anos de idade ou mais. Era um critério que eles colocaram e suponho eu que para se proteger legalmente, né? Para não ser acusados de
de piratear jogos novos. Talvez isso seja um pouco esquisito hoje em dia, porque tecnicamente GTA V é um jogo que já tem mais de 10 anos, ele foi lançado em 2013, inicialmente, estamos em 2024, então, né? Mas, enfim, tudo bem. Era mais para estimular o pessoal a pensar jogos, né, de há um bom tempo atrás. Eu pedi também para que as pessoas evitassem franquias, assim, jogos que há muito tempo existem, né, assim, com versões novas, sei lá, Super Mario, Sonic, Zelda. Todo mundo ia várias pessoas me falaram assim: Zelda, o Zelda é o Ocarina of Time, esse é o melhor jogo de todos os tempos. Tá bom, eu sei, realmente um jogo muito bom, é verdade. Mas se vocês escreverem no Google quais são os melhores jogos de todos os tempos, vai aparecer em primeiro lugar lá em alguma lista Zelda Ocarina of Time. Vamos pensar numa coisa diferente, vamos pensar numa lista nova, vamos pegar coisas talvez mais obscuras, não sei, né? Então era a ideia desse pessoal que tem muito repertório em jogos, também de provocar eles a pensar um pouco fora dessas listas comuns, né? E também pedir para eles evitarem jogos que atendam ao primeiro critério, ou seja, esses jogos têm mais de 10 anos, porém eles ainda são comercialmente ativos. Minecraft, por exemplo, né? Minecraft, GTA V, Counter-Strike. Não, galera, esses aqui ainda existem, então a galera pode jogar. Eu quero jogos diferentes. Era provocar o pessoal para pegar jogos obscuros, diferentes, enfim. Era essa a ideia, tá? Mas o mais importante foi que consegui montar uma lista, já tinha montado uma lista antes. O que as pessoas me disseram me ajudou a pensar muito. Putz, boa ideia, isso aqui é muito legal. E depois de toda essa lista, eu separei uma lista final de 50 títulos que eu acho, assim, fantásticos. Mas separei para esse vídeo 5, com algumas menções honrosas. E o primeiro jogo que eu queria falar para vocês da minha lista é esse aqui, ó, Mirror's Edge. Cara, jogão, eu tenho esse aqui do Xbox 360. É da época, olha só, cara, é da época que os jogos ainda tinham manual, né? Vocês lembram dessa época? Acho que foi meu primeiro momento de frustração com games. Foi quando a gente recebia, né, o jogo com manual. Esse aqui é um papelzinho promocional que vem junto aqui, falando de algum outro jogo da Electronic Arts. E aí eu já percebi que o negócio começava a baratear porque os manuais começavam a vir todos em preto e branco. E depois disso já não tinha mais manual, na verdade era só um encarte, era uma folhinha com encarte, depois virou só digital, enfim, né? Eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo do canal que eu fiz é falando exatamente sobre a caixinha, por que as caixinhas foram sumindo, enfim. Estou mudando de assunto por conta da minha frustração com os games físicos que sumiram no mercado. Enfim, mas reclamação de colecionador à parte, tá? Eu acho que até hoje esse jogo, ele é muito interessante. Ele tem... ele mecanicamente ele é diferente, sabe? É um jogo sobre você correr. É um jogo sobre você estar no topo dos prédios, você correndo. Esteticamente ele é interessante, ele é muito limpo, né? Branco, claro. Eles inclusive falam, né, que vocês teriam o Runner's View, né? Que era a ideia de você só destacar coisas que são muito importantes. Então dá pra você ver na tela que tem partes em vermelho, né? Você está correndo, você está indo mais ou menos numa linha reta, mas tem destaques em cor que chamam a atenção do jogador para ele seguir até aí. E até hoje isso é uma estratégia estética bastante usada em games, né? Eles chamam de tinta vermelha, né? Você pinta de vermelho pedaços do cenário. Ui, quase caiu aí. Até hoje esse jogo fantástico, gente. Você pinta partes do cenário de cores diferentes para propositalmente chamar a atenção do jogador para ele ir naquela direção, né? Então a ideia de você estar correndo, entrando nos prédios, fugindo, né? Nesses lugares relativamente vazios, mas mecanicamente falando do que é o jogo, né? É um jogo sobre correr, você sair do ponto A ao ponto B. Você até enfrenta inimigos ao longo desse game, quer dizer, aparecem algumas pessoas para você enfrentar, mas a mecânica fundamental é de correr, você não sai atirando em ninguém, não é um jogo enfim, bater, não é isso, tá? É um jogo que tem uma história interessante, mas que ele é esteticamente provocador, bonito até hoje. Ó, se eu falasse, vamos combinar, vai, se eu falar pra você que esse jogo saiu hoje, tá bonito ainda, vai. O próximo jogo da lista que eu coloquei é este aqui, ó, Saturn Bomberman. Olha só que diferença, gente, ó, caixinha de plástico, né, bonitinha, plastinho duro aqui, ó, manual, porra, o manual disso aqui é um livro, né, olha isso aqui, né, deixa eu ver, colorido, quer ver, ó, só que eu falei, esse aqui é em preto e branco também, sacanagem. Pô, mas tem um monte de coisa bacana aqui também dentro, olha, eu achei... Dicas, eu tinha essa mania de escrever dicas do jogo, né? Truques, escrever colocado junto do jogo. Que é isso aqui?
promoção para você envie e ganhe desconto de jogos da SEGA. Quer dizer, a gente comprava esses jogos importados e não adiantava nada, né? Valia a pena guardar, porque a gente não tinha ganhado desconto nenhum de nada aqui. E o jogo vem sempre nessa caixinha, né? Ó, com um CD aqui e vem essa espuminha para proteger o CD, né? Charmoso, charmoso, pô, charmoso. Saturn Bomberman é um jogo que eu acho ele charmoso em vários sentidos diferentes, né? Ele é um jogo que vocês podem ver, é um jogo sobre você colocar bombas, né? Então você joga com aquele bonequinho de cabecinha branca, né? Que é o Bomberman. E ele deposita bombas nesses espaços. Tem tijolinhos que você não destrói e tem tijolinhos que são destruídos e inimigos também são destruídos aí, né? Então você tem um alcance da bomba. A bomba ela sempre explode nesse sinal de mais, né? Então ela sempre faz essa explosão vertical e horizontal. E quem é pego nesse raio dessa explosão perde. Ele é um jogo muito jogado online, multiplayer. Ele existe até hoje, o que quebra uma das regras que eu coloquei. Falei, pô, pessoal, não pode falar de jogos que existem até hoje. E eu coloquei aqui um jogo que existe até hoje. Enfim, desculpe. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acho que os Bombermans novos que eu joguei, eles têm esse enfoque bastante no online, e eu não encontrei em nenhum dos jogos que eu joguei, não joguei todos, é verdade, mas não encontrei em nenhum dos jogos que eu joguei, esse modo história, esse modo de avançar das fases, você enfrentar inimigos, você encontrar inimigos diferentes, você ganhar habilidades diferentes. Tem uma hora que você pega um dinossaurinho, por exemplo, né? E você vai avançando, enfim, te dá poderes novos. Olha só que legal, o trenzinho passando na tela. O charme de ser meio pixel art, eu acho que esse jogo é tão interessante e vocês não estão ouvindo agora, mas a trilha sonora desse jogo é fantástica, ela é muito divertida, né? Eu acho que o jogo, como composição geral, é muito legal. Ó, você tá num parque de diversões, você passa pela xicrinha, e tem um monte de coisas simpáticas, né? E eu acho que esse traz uma dinâmica muito bonitinha pro jogo. Mas, enfim, ele ainda existe hoje. Se você quiser jogar esse jogo, existem versões boas, novas também, né? Recomendo, porque eu acho estranho Bomberman, que é um jogo que é fantástico de você jogar multiplayer, é muito interessante, é muito divertido, é frustrante ao mesmo tempo, mas é muito legal jogar. Por que esse jogo ainda não saiu para celular e por que as pessoas não estão jogando isso freneticamente, inclusive como esportes? Acho que a Hudson Soft está perdendo uma oportunidade aí. Próximo da lista é este Gunstar Heroes de Mega Drive, Genesis Mega Drive. Esse jogo aqui, enfim, deixa eu ver, tô com a caixinha dele aqui, tem um cartucho também. Cartuchinho cansado, não tem o manual, ó, a caixinha, né, tá sem manual, possivelmente porque eu comprei usado há muitos e muitos anos atrás. É um jogo de locadora, ó, tem até o número aqui do lado, ó. Eu não sei pra quem se lembra dessa época da locadora, né, era comum o pessoal colar adesivo, escrever no cartucho, né. Inclusive esse aqui me lembra da locadora que... pera aí, tem um adesivo aqui atrás, ó. É um jogo da Podium Games. Não dá pra ler direito, ó. Podium Games, ó. Que legal. Podium Games era uma locadora que eu frequentei por muitos anos, no Largo do Cambuci. Inclusive tenho amigos até hoje que eu fiz lá. Gunstar Heroes, gente, é um jogo fantástico. É um jogo de ação com esse A maiúsculo. Vocês podem ver aí, é um jogo de atirar, de você estourar coisas na tela, tudo tá explodindo. Esse jogo você pode jogar multiplayer também, de 2 jogadores, aí são 2 explodindo tudo na tela. Você vai pegando armas diferentes, né? Deixa eu ver se esse jogador vai pegar. Olha, ele pegou uma arminha nova, o foguinho dele ficou mais forte, enfim. Você vai mudando a sua arma também. E é tudo assim, o jogo inteiro, o momento todo do jogo é muita ação, muita... O jogo é frenético, você não para pra respirar. O que eu acho legal, né? Tem muito a ver com o que a gente vê hoje em muitos jogos novos, né? Então essa ação constante. Ele tem esteticamente uma qualidade que para a época era muito bom, muito bonito, né? E acho que até hoje, né? Com esse revival dos jogos indies, né? Que também os jogos independentes que usam bastante essa estética dos anos 80 e 90. Eu acho que até hoje ele é um jogo que segura bem, né? Vocês acabaram de ver ele montando um chefão aí, né? Um chefinho, na verdade. E que uma característica que eu acho muito legal desse jogo, ó, pegou uma arma de frente, um raio laser aí. Uma característica que eu acho muito legal desse jogo é que ele tem chefes muito diferentes, inimigos muito diferentes. A gente tá bem no comecinho do jogo aqui, então ele tem esse frenético, mas a gente tá vendo só um pedaço. Deixa eu avançar aqui. Esse é um pedaço do jogo que eu gostava bastante. É um chefe que você enfrenta,
que ele na verdade é vários chefes diferentes. Então ele fica falando aí pra você, ó, Tiger Force, sei lá o que, Eagle Force, são as diferentes formas que ele toma e como é que ele vai, né, lutando contra você. Até mecanicamente, ó, a gente viu ele começando correndo, né, e agora ele tá num carrinho, tá vendo? E é isso que era legal do jogo. Cada fase tinha uma coisa diferente, tinha um inimigo diferente, tinha uma forma de jogar diferente, né? Então esse chefe, por exemplo, é um chefe que ele tem várias formas, né? Ele tem um movimento, né, que não era normal para os jogos da época. Então ele vai ganhando essas formas diferentes. Deixa eu pegar uma outra forma dele aqui. É um videozinho do YouTube que eu tô passando pra vocês, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem também. Dá pra quem não conhece, quem não quiser jogar, pode ver o jogo pra aprender. Olha só que legal, outro chefe aqui, né? Vamos mais parte mais pra frente. Tinha uma outra parte do jogo que você jogava tabuleiro, né? Você entrava numa fase de um chefão lá que gostava de jogos também. Então você joga um dado, você anda nesse espaço e você cai numa casinha. A casinha pode ser boa, pode te dar itens, né? Ou a casinha geralmente era ruim, tinha um inimigo ou um desafio para você enfrentar. E você tinha que enfrentar vários desafios até chegar no chefe final, né? Então, olha só, de novo, outra mecânica, outra dinâmica que ele colocava ali dentro do jogo para sempre mexer com os jogadores, né? E lá pro fim do jogo, como se não fosse o suficiente você andar de carrinho e jogar dados, etc., tinha ainda um estágio que era um jogo de shooter de nave, né? Então você usava as mesmas armas que você usa quando você tá andando a pé, só que aí nesse modo de jogo de nave. Olha só, então de novo, é um jogo cheio de mecânicas diferentes, dava um movimento pro jogo muito diferente. E eu acho que até hoje eu sinto falta de jogos que tentam trazer essa variedade. É difícil de fazer isso, tá? Realmente a Treasure, que era a desenvolvedora, essa desenvolvedora ela tinha ideias muito criativas. Então, Treasure, parabéns aí. E o quarto jogo que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui. Não, eu não tenho o jogo, gente, desculpa. Eu gostaria de ter Prince of Persia, o antigão, o primeiro, o de DOS. Então, Prince of Persia é um jogo... eu tenho dúvidas se ele realmente aguentaria bem até hoje. Eu fiquei muito dividido em colocar esse jogo aqui. Na verdade, quem deu essa dica, inclusive, foi a minha esposa, né? Quando eu tava conversando com ela, ela falou Prince of Persia. Eu falei, putz, é verdade. Assim, talvez você olhando agora, né, fale, não sei. Mas o que eu acho particularmente interessante nesse jogo, a ambientação dele. Existe uma versão mais nova, eu acho que saiu para PlayStation 3, que já tem a estética mais parecida com o dos Prince of Persia que a gente conhece hoje, né? Não porque ele é totalmente 3D, mas porque o herói, né, que a gente tá vendo aqui parece mais os personagens de hoje, né? Mas jogar esse jogo no computador da época era muito interessante. Ele não tinha música, era só o som dos passos, né? Essa tela toda preta e simples, você vê uma caveira, de repente aí você pegava um item, aí tocava uma música heróica, né? Então, puxa, tive um progresso. Ele tinha uma ambientação que era, de certa maneira, assustadora. Assustadora talvez seja um pouco demais, mas te deixava sempre apreensivo, né? Fora que você tinha um tempo para terminar o jogo, você tinha 60 minutos para terminar o jogo. Então ainda tinha uma pressão de tempo para você descobrir todos os quebra-cabeças, né? Quais lugares que você pode pisar, não pode pisar. No final do dia, é um jogo sobre você decorar o mapa, né? Jogar o mapa, aprender como é que era aquela fase, decorar ela e passar cada vez mais veloz até você de fato terminar o jogo, né? Mas ainda assim, eu acho que essa ambientação que ele traz, né? De repente você entra numa sala e tem um inimigo e você tem que lutar, e tinha uma dinâmica aí legal de luta, de combate, né? Eu acho que essa dinâmica era muito interessante. E se você olhar para o movimento do personagem, o movimento dele é bem fluido, né? Isso porque na época o jogo foi feito tirando foto e fazendo vídeos de uma pessoa fazendo o movimento. Se eu não me engano, era o irmão do game designer, se eu não estou enganado. Né? Ele filmou o irmão dele pulando, andando, correndo, e depois ele ilustrou por cima. Né? Prince of Persia tinha que resgatar a princesa e tocava uma musiquinha dela esperando, né? Será que eu vou ser resgatado ou será que eu vou ter que casar com o Jafar? Não, Jafar é o da Disney, gente, tô confundindo tudo, mas enfim, o jogo é top. Antes de eu ir pro último jogo da minha lista, eu quero fazer algumas menções honrosas aqui, tá? Aqui no caso eu quero mostrar pra vocês um jogo que eu acho que é excelente, excelente. Eu quase coloquei na lista, mas eu acho que ele merece uma atualizada. Talvez para as dinâmicas de hoje, eu acho que ele não seria uma boa ideia. Que é este aqui, ó. Snatcher, de Sega CD.
Esse jogo aqui, eu tinha feito uma promessa pra mim mesmo, tá? O dia que eu conseguisse Snatcher do Sega CD, eu ia considerar minha coleção completa. Eu consegui, mas esse não é o jogo original. Esse jogo aqui, ele é uma versão, uma reimpressão, na verdade, feita por fãs. Então, pessoas que também consideraram esse jogo um jogo incrível, reimprimiram ele. Infelizmente, acho que pela câmera não vai pegar, mas dá para perceber que em termos de qualidade de impressão, né, dá para perceber que foi numa impressora, não é uma impressora tal qual da fábrica, né, da Sega, enfim. Mas acho que isso é menos importante. É interessante o quanto que as pessoas apaixonadas pelo game tiveram a intenção, né, a vontade, o tesão de ir atrás de todo o material original do jogo, reimprimir o jogo, fazer inclusive o CDzinho, que fica muito legal. O CD fica igualzinho o original, gente. Ó, CD fantástico, igualzinho o original. E como é que eu sei que tá igualzinho o original? Eu não tenho original, mas eu já tive. Tava mostrando para vocês o cartuchinho do Gunstar Heroes, que tinha um adesivo da Podium Games, né? Na época que a locadora estava fechando no bairro, eu passei na locadora. Aí o dono, o senhor Francisco, falou para mim: ó, tô vendendo vários jogos aqui, né? Preço bom e tal. Então, enfim, eu já estava trabalhando nessa época, juntei uma grana e falei: putz, é a chance de eu ter os jogos que eu quero, né? Tudo bem, então bem usado, jogo de locadora, né? Bem usados, mas era a chance de eu ter. E um dos jogos que eu comprei foi Snatcher do Sega CD. Só que o disco estava tão riscado que ele não funcionava mais. Aí, como o disco não funcionava, eu pensei comigo: ah, cara, eu vou devolver, eu vou trocar por um outro que funciona. E troquei por um outro jogo chamado Panic do Sega CD, um jogo de comédia japonesa, sinistro, enfim, fantástico, mas enfim, sinistro. E que eu troquei, enfim, o jogo. E deixei lá, devolvi o Snatcher. Ó, senhor Francisco, desculpe, o jogo não tá funcionando, eu vou pegar outro. Não, tudo bem, entendo. Se fosse hoje, eu não teria feito isso. Eu teria ficado com aquele lá, porque o que tinha naquele jogo que era o mais importante, e eu não sabia na época? A caixa, o manual, o disco original. Essas coisas hoje têm um valor incrível, né? Não só questão de valor de mercado, valor emocional mesmo, né? Aquele era o jogo que eu joguei, eu aluguei o Snatcher, aquele Snatcher na locadora tantas vezes. Isso seria muito interessante de ter hoje ainda, né? Mas enfim, mas devolvi. E anos, décadas depois, eu encontrei essa versão feita por fãs. Então, fãs, muito obrigado, vocês são foda. Snatcher é um jogo que eu acho que ele envelhece mal, né? Ele é um jogo de aventura, né? Um jogo adventure, né? Por seleção de texto, tal. Então tem bastante texto, bastante história para você ler, né? Ele é um jogo originalmente, como eu falei para vocês, de Sega CD, feito por Hideo Kojima. Hideo Kojima, mesmo da série do Metal Gear, né? Ele fez também tantos outros jogos hoje. Enfim, vocês devem ter ouvido falar. Pesquisem sobre Hideo Kojima. O cara é um dos principais autores, game designers do mundo hoje, é o cara. E esse aqui foi um dos jogos que ele fez. É um jogo inspirado um pouco em Blade Runner, é um jogo bastante do território cyberpunk, né? As vozes do jogo, a fala do jogo é muito legal, né? Ele tem essa vibe, né? Dos filmes da época, né? E era um jogo sobre investigação policial, né? Então você é uma espécie de policial do futuro, tal qual no Blade Runner, né? Você é um investigador que está indo atrás, você é um junker, né? Você está indo atrás de snatchers, de máquinas, robôs que capturam pessoas, eles ocupam o lugar das pessoas, eles tipo não é que eles roubam o corpo, mas eles ficam exatamente igual uma pessoa importante, uma pessoa do governo, enfim. E tem alguém controlando esses robôs, ninguém sabe quem são, enfim, tem toda uma história por trás. E você entra num grupo, né, de junkers para você caçar essas máquinas que estão ocupando o lugar das pessoas. Inclusive os robôs parecem bastante Terminator, né, um esqueletão assim. Então o Hideo Kojima pegou várias coisas que é de ficção científica e cyberpunk da época, fez um grande, juntou, né, tudo isso, bateu tudo no liquidificador e fez esse jogo fantástico que é o Snatcher. É um jogo de história muito bom. Aqui os personagens falam bastante. E é um jogo que você jogava com a pistola do Mega Drive, né? Uma pistola que é lançada pela Konami para jogar o jogo Lethal Enforcers. Parece uma pistola, um revólver, na verdade, bem de policial, né? Com aquele tambor, assim, aqueles filmes antigos de policial americano.
Então você jogava, né, clicando, escolhendo os menus, né, indo, fazendo as suas investigações, e você ficava sempre com a sua arma, né, podia aparecer um inimigo, você tinha que tirar na tela. Então era uma mecânica bem legal que ele fez e uma história muito rica. E eu acho que o Snatcher vale a pena, na verdade, especialmente esse do Sega CD, vale a pena pela dublagem, porque a dublagem, a voz em inglês, o jogo original em japonês, as vozes em inglês, a interpretação ficou muito boa, ficou muito legal. É um jogo que até hoje, se vocês tiverem a vontade de jogar, ele tem uma história muito rica, muito interessante, você se sente mesmo investigando ali. E para quem gosta de histórias cyberpunk, eu acho que ele funciona também muito bem como narrativa. Uma prova de que esse jogo é do Hideo Kojima. Esse robozinho é o seu companheiro, o nome dele é Metal Gear. Outra menção honrosa que eu queria fazer aqui, galera, é a este joguinho aqui, ó, Enduro de Atari. Né? Esse cartucho está bem surrado, coitado. Esse aqui teve história. Comprei usado também, comprei de alguém, já não me lembro quem mais. É um jogo da Activision, original, né? Tá escrito aqui no textinho que vocês não estão lendo, não dá pra ler, porque a câmera não vai dar. Deixa eu ver. Opa! Né? Jogo original, né? Feito na Zona Franca de Manaus, né? Então tá aqui, é o jogo da Atari, o Enduro. Deixa eu mostrar pra vocês uma cena. Enduro, gente, é um jogo de corrida e que, claro, vocês vão falar pra mim, porra, mano, mas espera aí, isso aí não segura até hoje. Não, de novo, isso aqui são as menções honrosas, tá? Eu também acho que não, se lançasse hoje não ia aguentar. Mas se vocês jogassem esse jogo hoje, eu tenho certeza que vocês iam se divertir. Esse jogo é muito interessante. Não só porque é um jogo de corrida, né? Você vai ultrapassando vários carros, né? Aliás, esse jogador tá jogando muito bem, gente. Nossa, parabéns, peguei um vídeo fantástico. Mas o que era legal é que você ia jogando e os lugares iam transformando, né? Aqui uma fase de neve, depois ia escurecendo, ficava de noite, você via os carros, só a luzinha, né? De trás dos carros. Aí você enfrentava uma neblina, tinha que andar devagar, porque você só conseguia ver os carros mais perto. Quer dizer, com tão pouco, 4 KB, nem sei quanto tem esse jogo, tem nada assim de espaço, né? O cara programar. Ele conseguiu fazer um jogo que tinha uma dinâmica de corrida interessante. Ele é difícil, ele é punitivo pro jogador, mas não tão punitivo, né? Você tem que... dá pra você se divertir bastante com o game. E eu acho que... eu não vejo, não sei um jogo de corrida hoje que dá essa sensação de você estar viajando, de você estar correndo contra o tempo e você tá indo para vários lugares diferentes e o tempo tá passando e você tem neve, tem neblina, você vai enfrentando as intempéries do tempo. Ó, ficou de noite, né? E muda todo o cenário e você tem que correr, tá sempre correndo. Puta, é uma sensação tão legal desse game. E outra coisa que é muito legal é o som. Só o som desse motor, né, daquele motor, né, enfim, do Atari 2600, mas esse barulho grave, né, do carro e você correndo. Queria dar 2 destaques para vocês também de jogos que eu não queria deixar de fora desse vídeo, porque são jogos muito bons. Amigos meus me consideraram, cara, fala desse jogo. Eu falei, puta, tem razão, mas eles são jogos de franquias que existem até hoje, sai muita coisa dessa franquia e ainda são jogos muito bons também. Mas enfim, mas trouxe 2 aqui que recomendaram e eu concordei trazer. Apesar disso, não poderia deixar de falar desse aqui, galera, do Sonic 1, né? Esse aqui não é a caixinha original, na verdade é um pedaço da caixinha original. Eu coloquei numa caixinha de plástico, mas ele era um papelão, que o pessoal das locadoras faziam isso, né? Eles pegavam as caixinhas de papelão, elas duravam muito pouco tempo, porque as pessoas pegavam, mexiam, manipulavam, a caixinha se desmanchava de papelão, né? Então eles cortavam a caixa, algumas pessoas faziam isso. No meu bairro que eu morava era direto isso, o pessoal cortava as caixas, colocava aqui no plástico que durava mais, enfim. Então ela é parcialmente original a caixinha. Mas o cartuchinho tá aqui, né? Sonic, fantástico. E esse cartucho era de um amigo meu. E como é que eu sei? Porque ele escreveu o nome dele aqui atrás do manual quando ele era criança. Aê, Brunão, ó, tá, eu tô com o seu manual aqui. Esse aqui tem pinto desenhado dentro, como às vezes acontecia isso, as criançadas, enfim, né? Mas enfim, Sonic eu acho que é um jogo, o 1 em especial, ele é um jogo muito bonito. E não só bonito, ele foi revolucionário para a época de várias maneiras diferentes. Estávamos na época do Super Mario Bros, né? O Super Mario, especialmente nos Estados Unidos, era a Nintendo, né? Era a grande franquia, era a grande marca. Era difícil para a SEGA entrar no mercado americano e para isso eles precisaram desenvolver um personagem diferente, mais jovem, não tão posicionado para infantil, mas mais um adolescente, né?
e fizeram então o Sonic. Ele tinha esse jeito provocador, ele era rápido, ele era mais simples até que Mario, né? Porque Mario você usa 2 botões para jogar, Sonic você usa um, que é pular e, né, cair em cima dos monstros, né? Uh, Ainda assim é um jogo que conta uma história muito interessante. Você começa na primeira fase de manhã, você avançando ao longo dos mapas, vai escurecendo até você chegar na cidade, que é o último mapa que está de noite. Então é um dia do Sonic lutando contra a industrialização do Dr. Robotnik. Então, sem nenhum texto, né? É só em gameplay. Acho que é um jogo muito charmoso para a época, realmente é uma joia. Mas existem outros jogos do Sonic, alguns muito bons, que também vale recomendar, então por isso deixei fora da minha lista. Um outro jogo que eu queria muito colocar na lista, mas também é de uma franquia muito famosa, é este aqui, é o Assassin's Creed 1. Eu tive pessoas que me falaram, Mauro, você tá errado, cara, porque esse 1 é ruim, é blocado, é muito repetitivo, esse é um jogo chato, não sei o quê. Cara, eu nunca achei isso desse jogo. Eu acho que quando ele saiu, ele era muito diferente. Enfim, aqui começou a franquia, né? E não existia nada como ele na época, de você se disfarçar. Existiam outros jogos que tinham essa mecânica de você ser um assassino, né? Mas eu acho que se você ser um personagem na história e dele te mergulhar tanto, te ambientar tanto naquele momento da história da humanidade, ainda que com liberdades poéticas ali, né, do ponto de vista histórico, mas tudo bem. Ele te colocava, fazia com que você voltasse no tempo, que você estivesse naquele momento do tempo. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostava de andar no mapa, sabe? Eu gostava de ficar observando as coisas que estavam acontecendo. Enfim, eu acho que é um jogo muito bonito para jogar. Sei que Assassin's Creed é usado por alguns professores no Brasil para dar aula de história, né? De novo, não porque ele é preciso do ponto de vista histórico, mas porque o estudo histórico para fazer o jogo é pesado. Então, acho que vale a pena pensar, né? Olha como é que era a época, olha essas características. Se o professor de história for esperto, dá para ele pegar algumas coisas e mostrar essas referências para os alunos, que é uma referência muito bacana. Mas o jogo que está na minha lista mesmo, que é minha quinta dica para vocês de jogos que eu acho que até hoje são bons, se você jogar são bons, é este aqui, ó. O último jogo é Doom. Não esse em especial, esse aqui é do 32X, uma plataforma que talvez vocês nunca ouviram falar. Alguém conhece 32X aí, né? Esse aqui, na verdade, é a versão japonesa do Doom, de um jogo americano, de uma plataforma desconhecida. Nossa, esse jogo é muito... Eu peguei um jogo bastante obscuro aqui, né? Pelo menos o cartucho, bastante obscuro. Mas, enfim, Doom, eu acho que é um jogo que... talvez, assim, como gráfico, as pessoas falem, não, putz, isso não é bom hoje. Mas... ele é um jogo que ele roda em tantas coisas diferentes, né? O fato de você estar andando nesses mapas, de ele ter esse aspecto de labirinto, dele ser um jogo rápido, né? De você encontrar inimigos diferentes, eu acho que até hoje ele pode ser um jogo muito divertido de se jogar, né? Talvez até para conhecer, para quem não conhece, talvez esse seja o grande... Ele não foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, mas ele certamente foi o primeiro jogo de grande impacto de tiro em primeira pessoa. Quer dizer, culturalmente falando, para a cultura dos jogos digitais, não dá para negar que Doom foi um jogo que mudou tudo, né? Não foi um jogo que vendeu bem, poderia ter vendido muito mais, na verdade, pelo que eu peguei dos relatórios de vendas nos Estados Unidos, né, principalmente. Mas o que acontece é que depois que saiu Doom, um monte de gente começou a lançar clones, começaram a modificar o jogo. Culturalmente falando, o mundo foi transformado depois de Doom, né? E a franquia está aí até hoje para dizer, né? Ô Mauro, quebrou de novo a sua regra? Médio. Porque se vocês jogarem o jogo de Doom hoje, ele é ainda um jogo de tiro em primeira pessoa, mas não é esse. Não é esse. É outra... Esse jogo você não pode atirar para cima nem para baixo. Tem uma questão do mapa ser fechado. Eu acho que tem particularidades desse jogo em especial que dá uma estrutura mais de labirinto, que eu acho que separa ele um pouco na minha visão da versão nova, né? Que também é muito boa, por sinal, tá? Mas Doom, inclusive, ele é um jogo que fica a recomendação porque ele existe em versões novas desse jogo, feito por fãs, né? Tem uma modificação, vou mostrar para vocês um mod muito bacana. Vocês estão vendo aí o Project Brutality, ele é um mod de Doom, na verdade talvez ele seja até um jogo novo, tá? Não sei nem dizer, eu acho que não sei se ele é uma modificação do jogo original.
Eu sei que o Project Brutality, ele é uma construção feita por fãs que pegaram o jogo original do Doom e refizeram monstros, refizeram armas, fizeram habilidades novas, enfim, eles ampliaram o jogo, até inclusive em termos de estética, de gráfico, né? Ele tem mais esse aspecto poligonal, né? Enfim, não eu divago aqui, porque acho que esses aspectos estéticos são menos importantes. Mas o legal é que eles mantiveram vivo o jogo até hoje. Sai um monte de mapas e campanhas e personagens e monstros e habilidades, etc. Tudo para esse projeto, né, Project Brutality. Então, se vocês quiserem jogar um jogo do Doom, que ainda é novo, interessante, tem sempre coisa nova saindo, acompanha o pessoal que faz esse projeto, acompanha esse jogo, porque, cara, você vai se divertir com certeza absoluta. E essa é a minha lista de 5 jogos que eu acho que são fantásticos para você jogar até hoje. Podem concordar, podem discordar também. Se você discorda, pô, tem esse aqui, esse outro. Coloca nos comentários aqui. Na verdade, como eu contei para vocês, falei primeiro para meus amigos para pegar outros jogos. Eu tinha feito uma lista, ainda tenho ela guardada, uma lista de uma pancada, mais de 40 jogos aqui, pessoal, que eu separei, que eu quero contar. Mas para esse, destaquei 5. Trouxe alguns outros porque eu não me aguentei. Mas minha ideia com isso é falar para vocês que existem tantos jogos legais, existem tantas coisas boas pra gente jogar, né? A indústria produziu muitos jogos interessantes que, infelizmente, talvez eles ficaram menos acessíveis, porque a gente não tem mais o Mega Drive, a gente não tem mais o 32X. 32X, imagina. Ninguém tem 32X. É ruim, né? A gente tem que ir atrás de uma plataforma, comprar, e hoje tá caro, né? Quem tem esses jogos hoje, enfim, tem sorte, porque é difícil de encontrar. Muitas das coisas que eu tenho eu comprei na época e guardei, né? E faço isso até hoje, eu compro os jogos e eu guardo aqueles que eu gosto muito, então tenho alguns que eu gosto de trazer também, gosto de, quando eu dou aula, eu falo aos meus alunos, eu trago, cara, esse jogo é muito legal, muito interessante, como um repertório. Porque eles fazem parte da história dos games, eles trazem mecânicas novas e eles saem um pouco desse repertório que a gente tem comum dos games, né? Então, voltando para PGB, que eu vejo lá sempre aparecer FIFA, GTA V, Call of Duty, né? Tudo bem, Call of Duty é um jogo incrível de tiro, é muito fantástico, muito bom. Mas, gente, Doom é uma joia, tá? Não ignora. E por falar em jogos, não podemos esquecer do jogo do YouTube. O jogo do YouTube é o jogo do engajamento. Então, se você está assistindo engajado, por favor, deixa uma curtida, deixa um comentário, põe um jogo que você gosta, né? Será que tem algum jogo que você acha muito bom, muito legal? Porra, mano, você não falou desse. Põe aí nos comentários, eu quero juntar essa lista, tá? Quais são os jogos que são interessantes, que as pessoas também se lembram muito bem, que elas acham que seria legal até hoje, né? Obrigado por você assistir esse vídeo. Divulgue ele se você estiver feliz. Deixa um like, clica no sininho e segue a quest que é GG.